como estudar lei seca para concurso, tá bom? Lei seca, já vou perguntar para a Natasha aqui a opinião dela, mas eu só vou explicar o que é a lei seca, gente. Lei seca é o apelido dos concurseiros, da galera do direito em geral, para o texto puro da lei. E não estou falando aqui lei em sentido estrito, que é só aquela lei que está no Planalto, nada disso. Assim, ó, é a lei em sentido amplo, que a gente chama mais tecnicamente, que é ato administrativo, às vezes tem uma resolução, igual aqui no TSE, TRE, às vezes tem algum ato administrativo doido que eles pedem ali no concurso, então são aqueles conteúdos específicos. E você precisa entender que a lei seca, gente, é o ponto mais importante para o concurseiro. Esquece o resto do mundo. Você primeiro tem que dominar o simples que funciona, que é a lei seca. Dominou a lei seca, dependendo do concurso, 90% do que vai cair na sua prova. Tá? Só que hoje em dia, claro, não é mais aquela questão de lei seca igual nos anos 90, começo dos anos 2000, às vezes que até tinha uma coisinha. Que era literalmente a cópia da lei. Colocavam um artigo só. Hoje, gente, por exemplo, aqui no TJ de São Paulo, foi uma prova mais pesada, eles pediram só lei seca, só que com enunciados grandes, e eles pegaram assim, não um artigo e faz uma questão sobre o artigo. Combinando artigos. Sobre o capítulo. Eles misturaram ali vários crimes, vários artigos. Uma coisa muito comum hoje nos TRTs, principalmente, né, com a FCC e tudo mais, é misturar artigo com súmula. Né, que súmula também é um conteúdo bem objetivo, que é jurisprudência, mas na prática você estuda ali como se fosse lei seca. Sim. Quem domina a lei seca e súmula nos tribunais federais, por exemplo, 90%, né, More? Fala aí, 90%. Com certeza. E como interpretação de texto. Não é mais aquela aplicação simples, tá? Mas agora, Natasha, como estudar a lei seca? É porque as pessoas, elas acham que o concurso, quando cai lei seca, é a reprodução que só muda uma vírgula ou um não, sabe? E não é isso, né? A lei seca, ela tem uma interpretação. Então, quando começa a ter uma questão assim que exige mais um raciocínio, elas vão falar, ai, nossa, não é só lei seca. É sim, é que ela está ali, a banca está te induzindo a pensar e a mesclar um artigo com outro. Então, você tem que interpretar os dois artigos, entendeu? E como estudar lei seca? Primeira coisa, no seu edital vai estar escrito qual a lei exigida e dentro dessa lei quais capítulos e às vezes até quais artigos você precisa estudar. Sim. O TJ São Paulo, ele vem assim, artigo tal a tal. Sim, então, em alguns, aí vem para o iniciante, uma dica, né? Em alguns editais, TJ São Paulo faz isso, TJM São Paulo fez isso também, a VUNESP normalmente acaba fazendo isso. Põe o número dos artigos ali, ó, do artigo tal até o artigo tal. Só que, na maioria dos editais, isso não vem expressamente. Então, você tem que fazer essa análise da lei. Lá está Código Civil, não vai ter o número da lei. Você tem que pesquisar o Código Civil e ver quais os tópicos que eles exigem e colocar aquelas camadinhas da lei. Dentro do Código Civil vai estar escrito lá, pessoa natural, isso. Não sei o que. Então, assim, só que não tem o número, né? Você tem que organizar. Não vai ter o número. Só que, assim, quando você abre a lei, você vai ver lá que está o título lá. Pessoa natural, eu nem lembro mais quais os títulos de direito civil. Sim. Mas, enfim, você vai ver o título lá. Nossa, então tem esse título aqui inteiro. Então, eu vou estudar todo esse título aqui. Né? Uma coisa legal também de você explicar para eles, Gu, é essa questão que a lei ela é em camadas. Sim. Eu sempre falo, né, que a lei é como se fosse uma cebola, para você entender. Tem uma camadona maior, que é a lei, aí tem camadas menores dentro dela, por exemplo, títulos. Né? Ou às vezes livros, igual no direito civil. Então, se ele está pedindo o livro inteiro, quando você pede o capítulo ou a camada maior, eu pressuponho que ele está jogando as camadas menores, que ali a gente tem livro, título, capítulo, seção, subseção. Então, você tem que ter essa noção que é a interpretação lógico-sistemática. E essa daqui, gente, é uma matéria que você tem lá em direito, que chama hermenêutica, que ninguém dá atenção. E, graças a Deus, eu dei uma atençãozinha lá na faculdade, eu entendi essa lógica rapidamente. Isso daqui faz muita diferença em concurso. A pessoa, por exemplo, que foi bem no TJ de São Paulo, ela tem uma noção clara de interpretação lógico-sistemática. Sabe? Que sem saber. Sem saber. Às vezes ela nem sabe o que é isso na teoria, mas ela tem essa noção. Então, esse é o estudo da lei seca. Quando você mergulha realmente na lei seca, faz questões, isso te obriga a ter essa noção de interpretação lógico-sistemática, sabe? Você entender que o direito ali, ele se integra, não é uma coisa separada da outra, sabe? Inclusive, até no curso do TRE, eu gravei um módulo lá, né? Como chegar a 90% de aproveitamento em direito eleitoral, mostrando isso da pirâmide de Kelsen, sabe? Que é a hierarquia das normas, e um pouquinho sobre interpretação lógico-sistemática. Então, com isso e lei seca, você chega voando, sabe? E vai ter lei seca que vai estar lá só o título, ou só o capítulo. Então, você vai identificar que é só aqueles artigos que estão dentro daquele título.
né? Ou dentro daquele capítulo, se for menor. E é assim que você vai estudando a sua lei seca. Sim, e o resto, gente, o que não está no material ali, se você montar esse material não com técnica, no edital, eles não podem cobrar, entendeu? E aí que vem, tipo, a magia de você ter um material enxuto. Enxuto. Daí que surgiu o material enxuto. E enxuto não significa pequeno, resumido. Não é enxuto é sem desperdício. Tem tudo que pode cair na sua prova, no perfil da prova e nos limites do edital. Porque o que geralmente os cursinhos fazem? Que é mais fácil. Joga tudo. Direito civil? Toma tudo. A gente trouxe o Ari aqui. Não, direito civil, peraí, deixa eu ver aqui. Dentro do direito civil, o que eu vou precisar separar para estudar? Porque eu não vou estudar nada que não seja exigido, porque senão eu vou estar perdendo tempo. Sim. E aí você tem que analisar também o perfil da prova e ver se é só lei seca. Né? Que aí a gente faz essa análise sempre para vocês aqui. Sim, claro. Tá? Às vezes em uma matéria lei seca, na outra não. Então tem essas variações. Por exemplo, direito administrativo tem tópicos que são doutrina, puramente doutrinários. Tá? E assim, gente, estudar lei seca é muito simples. Claro, tem essa parte da estrutura, lembra? Da cebola, das camadas, tudo mais. E assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu demorava muito tempo para estudar direito constitucional, isso aqui aconteceu com você também, inevitavelmente, porque eu lia e não entendia. Não entendia o significado de algumas palavras. Acontecia com você? Sim, tinha que pesquisar, às vezes fazia até uns desenhinhos. Exato, faz parte. Então eu parava muito, não rendia tanto, porque eu tinha que pesquisar. E aí que tá. Por que eu aprendi? Por que eu evoluí? Porque eu parei para pesquisar. Porque a maioria lê, não entende e liga o dane-se, vou continuar lendo. Não faz sentido, você não está estudando, você está perdendo tempo. Uma coisa para quem é leigo do direito, assim, vai começar a estudar, vai ler a Constituição, vai falar habeas data. Meu Deus, o que é habeas data? Aí você vai ler aquilo e vai passar? Não. Deixa eu dar um Google. O que é um habeas data? Porque aí você acha uma explicaçãozinha ali, você já consegue. É isso. E não precisa se aprofundar na doutrina, você não precisa pegar um PDF lá de cursinho que vai ter 50 páginas sobre. Não faz sentido, sabe? É para você entender o conceito e continuar. Esse que é o ponto. Exato. Tá? E uma coisa que é legal, cara, também que eu recomendo, é que você precisa entender o conteúdo, certo? Certo. Então você precisa pesquisar, né? Eu sempre andava com um dicionário, hoje em dia está mais fácil. Né? No aplicativo da aprovação, por exemplo, você clica na palavra lá, aparece sinônimo, sabe? Tipo, é muito mais rápido hoje em dia, né? Mas você tem que pesquisar e tem que entender aquele significado. O que você pode fazer? Paráfrase, que é reescrever aquilo de um jeito que fica simples, que você entende. E a paráfrase ajuda muito na interpretação de texto, viu? Sim, então, até por isso, uma recomendação para todo mundo. Veja o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias que está no aplicativo. Porque no dia 3 eu explico isso. No dia 2 eu ensino a parte de português com engenharia reversa. No dia 3 eu mostro como que você vai se tornar um mestre Jedi em interpretação de texto. E aí eu mostro como que você vai praticar isso na lei seca, na doutrina e com questões também. Que são os 3 pilares aqui, dependendo da matéria, para você chegar muito bem. Então é só você fazer isso, cara. É um estudo ativo, entender o que a lei está trazendo para você como significado. E uma coisa que facilita muito, né, para colocar nesse processo, More, é fazer questões, né? Sem dúvida. Porque vai ajudar você a entender a lei seca e a entender alguns pontos que você não está entendendo. E vai te mostrar até também como que a banca faz esse cruzamento de artigos. Como que ela mistura um artigo com outro. Não, agora eu lembrei. Esse artigo aqui que eu li junto com aquele ali.